Hoje eu quero falar com você sobre a verdadeira liberdade do ponto de vista bíblico. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu quero tentar explicar de uma maneira simples uma passagem que Jesus nos fala sobre como ser verdadeiramente livre. Então, o texto base para o nosso tema se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 31 ao 36, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observando o contexto desse capítulo 8, a gente entende que esse diálogo não se dá entre Jesus e seus discípulos. Na verdade, aqui existem vários judeus que estão colocando a credibilidade ou a autoridade de Jesus em xeque. E essa conversa de Jesus, conforme o versículo 31, acontece com alguns judeus que estão começando a acreditar nele, ou seja, estão começando a se dar conta de que ele realmente é o Messias, que é o Salvador. E Jesus aproveita isso e começa a explicar para essas pessoas como eles conseguiriam alcançar a verdadeira liberdade. Só que a fala de Jesus feriu aquilo que a gente pode chamar de ego judeu. Porque no versículo 33 eles interrompem a fala de Jesus e questionam dizendo: Peraí, nós nunca fomos escravos de ninguém? Como que o Senhor pode vir aqui falar para a gente sobre liberdade? Ou seja, eles não entenderam a liberdade que Jesus estava oferecendo, assim como não entendiam a escravidão sob a qual viviam. Porque aqui, Jesus não está falando de uma escravidão física, de uma escravidão política. Jesus está falando de uma escravidão que é muito mais perigosa, muito mais nociva e maléfica. Jesus está falando da escravidão espiritual, aquela que escraviza a nossa vontade. Então, é aí que Jesus diz, no versículo 34, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, nós normalmente costumamos ter a ideia de que ser livre é a gente poder fazer todas as coisas, curtir os nossos prazeres e viver a vida como se não houvesse amanhã. Só que Jesus explica que esses nossos desejos e essas nossas vontades estão sendo condicionadas pelo pecado que habita em nós e nos escraviza. E o apóstolo Paulo sentiu isso na pele, porque ele fala sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 em diante. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que quero fazer, o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. E isso é muito comum, porque a gente se encontra muitas vezes em situações onde a gente quer fazer uma coisa boa, uma coisa correta, mas parece que algo nos induz a fazer o que é errado. Então, se aquilo que a gente chama de liberdade está sendo condicionado pelos nossos desejos pecaminosos, então nós não somos livres de verdade. Nós somos escravos do pecado. Então, como é que a gente pode se libertar da escravidão do pecado e ser verdadeiramente livres? Jesus explica isso no versículo 32, quando ele diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você provavelmente já ouviu essa expressão muitas vezes, e na maioria delas totalmente fora de contexto. E com isso vem a dúvida: ok, mas se a verdade liberta, qual é a verdade?
Primeiro a gente precisa entender que a verdade não é um conjunto de ideias, de teorias, não é ideologia A, ideologia B. A Bíblia nos ensina que a verdade é uma pessoa, porque em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o padrão perfeito de tudo aquilo que é correto. Jesus é a fonte de toda a verdade. Jesus é a verdade que liberta. E aí talvez você se pergunta, tá bom, mas ele liberta a gente do que exatamente? Jesus nos liberta de várias coisas. Primeiramente, ele nos liberta do domínio do pecado, porque agora nós não somos mais conduzidos pelos desejos pecaminosos, mas nós somos conduzidos pelo próprio Espírito Santo. Como Jesus nos fala no livro de João, capítulo 14, versículo 26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo aquilo que eu lhes ensinei. Em segundo lugar, Jesus nos liberta das consequências do pecado, que é a morte espiritual e a condenação eterna. E aí ele nos conduz para a vida eterna, como está escrito em Romanos, capítulo 6, 22 e 23. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, além de nos libertar da escravidão, da culpa e da consequência do pecado, Jesus ainda nos ensina o caminho que nos conduz para a vida eterna com Deus. Então, para responder a proposta inicial desse vídeo, nós podemos dizer que a verdadeira liberdade consiste em servir aquele que nos libertou da escravidão do pecado e nos deu a chance de viver eternamente ao seu lado. Talvez a gente seja como aqueles judeus que, ao ouvir falar sobre a liberdade, a gente começa a pensar: bom, mas eu não sou escravo de ninguém, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. E aí eu lembro de uma frase de Martin Jones, pesada, que diz: o diabo é tão sutil que ele domina o homem e ao mesmo tempo o convence de que não está sendo dominado. E é difícil ouvir que a gente é escravo, que a gente é dominado pelo pecado. Isso fere o nosso ego, mas a solução está em Jesus. Ele é a verdade que liberta. Mas não basta somente crer que Jesus existe, que Jesus tem autoridade, que Jesus tem credibilidade. A gente precisa observar a vida, a obra e a palavra de Deus. Mais que isso, a gente precisa permanecer firme, viver e praticar essa palavra diariamente. Para concluir esse vídeo, eu quero repetir as palavras de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos, porque essa é a única forma da gente saber se você apoia esse nosso projeto e gosta desse conteúdo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.